Você já imaginou dormir no volante por alguns minutos e acordar horas depois em outro estado sem saber como chegou lá? Ela só tem 1,43 m, mas carrega o peso do mundo nas costas e nas mãos o controle de 30 toneladas de aço. Era para ser só mais uma entrega, mais uma madrugada comum. Mas quando os olhos dela se abriram, nada estava onde deveria estar. Nem o GPS sabia explicar como ela foi parar tão longe. E o pior, o que aconteceu enquanto ela dormia pode mudar tudo. Essa é a história da pequena, a caminhoneira que acordou no meio de um enigma. Você já imaginou fechar os olhos por um instante ao lado da estrada só para descansar, só para respirar? E quando acordar, o mundo que você conhecia ter desaparecido? Essa é a história de Bia, ou como todos na estrada chamam, a pequena. Uma caminhoneira de apenas 1,43 m, mas com mais coragem do que muito gigante por aí. Naquela madrugada ela estava exausta. Havia rodado por horas sem parar. A mente pesada, o coração inquieto, e o corpo, vencido pela estrada, implorava por descanso. Ela estacionou o caminhão num ponto conhecido, acionou o freio e recostou no banco. Só por 10 minutinhos, pensou. O rádio ainda tocava baixo, o farol iluminava a escuridão adormecida, mas a alma de Bia, naquela noite, apenas queria silêncio, paz. Só que o que veio depois, ninguém conseguiria explicar. Quando Bia abriu os olhos, o céu já clareava. Eram 5h46 da manhã. O painel piscava, a luz do sol batia direto no retrovisor. Mas nada parecia familiar. Ela olhou ao redor e o susto foi imediato. A placa na estrada dizia Goiás, mas ela jurava que estava no Mato Grosso. E o último posto de parada ficava a mais de 300 quilômetros de distância. O caminhão estava desligado, tudo trancado por dentro. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum rastro de outro veículo. E o mais estranho, ela ainda usava o cinto de segurança. Tudo estava exatamente como antes, exceto o lugar onde ela estava. Com o coração disparado, Bia saiu da cabine. O ar era diferente, o cheiro da manhã era outro, e as pessoas que passavam não a reconheciam. Algo havia acontecido, algo que ninguém conseguiria explicar. Mas ela não tinha provas, não havia registros, nenhuma câmera, nenhuma testemunha, nenhuma pista. E tudo o que restava era um medo e a certeza de que algo muito estranho havia acontecido naquela estrada. Mas o que você está prestes a descobrir é que essa não foi a única vez. E Bia não foi a única. Prepare-se, essa história vai mexer com sua cabeça e talvez com a sua fé no que é real. Era para ser só mais uma viagem comum. Bia saíra de casa 3 dias antes, confiante e determinada. Com o tanque cheio, revisão feita, e o Thor, seu fiel cão vira-lata, acomodado no banco do passageiro. O destino? Entregar uma carga de eletrodomésticos em Rondonópolis. Tudo estava normal. Ela conhecia aquele trajeto de olhos fechados. Já havia feito aquela rota mais de 20 vezes. Mas naquela viagem, algo parecia diferente. Não era o tempo, não era a carga, não era o caminhão. Era como se o ar estivesse pesado, como se o mundo respirasse diferente. E Bia, mesmo sem entender o motivo, começou a sentir um desconforto que não soube nomear.
Na segunda noite, depois de descarregar no destino, ela resolveu parar num posto conhecido. Ali, sempre tomava banho, comia alguma coisa e seguia a viagem de volta no dia seguinte. Mas naquela noite, ela sentiu um cansaço que não era físico. Era como um cansaço da alma. Ela estacionou no último espaço da fileira de caminhões, longe da iluminação principal, onde o silêncio era maior, desligou tudo, encostou a cabeça no encosto, acariciou o Thor e fechou os olhos com a ideia de descansar só um pouco. Mas como isso era possível? O painel não mostrava alteração no odômetro. O diesel não havia diminuído. E seu corpo não indicava que tinha passado horas dirigindo. Ela olhou para o Thor, que agora estava acordado, abanando o rabo como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Algo impossível. Ela tentou buscar lógica. Talvez alguém tenha me levado, pensou. Mas como? Sem acordar? Sem violar as travas? Sem sinais de acesso? Tentou se lembrar de qualquer sonho, alguma alucinação. Mas não havia nada, nenhuma lembrança, nenhuma explicação. Só um grande vazio, um buraco na realidade, e a única coisa que fazia sentido era um medo. Naquela manhã, Bia entrou em contato com a central da transportadora. Contou o ocorrido, mas ninguém acreditou. Você deve ter dirigido no automático. Talvez esteja com algum problema emocional. Você está inventando isso para ganhar fama? As vozes desacreditavam. Os colegas riam. Mas Bia sabia. Aquilo tinha sido real. E não era a primeira vez que ela sentia que algo estava errado com o tempo, com o espaço, com a estrada. Só que dessa vez havia uma diferença. Ao revisar o GPS, ela encontrou algo estranho. Um ponto marcado no mapa, com coordenadas que ela jamais havia salvado. Um local isolado, sem nome, sem rota. Apenas uma marca vermelha, com o símbolo de interrogação. E é para lá que Bia está indo agora. Ela precisa entender, ela precisa lembrar. Ou talvez ela precise esquecer. Bia olhou em volta, ainda confusa, tentando entender como tinha percorrido tantas horas de estrada sem qualquer lembrança. O painel do caminhão indicava que ela já rodara mais de 300 quilômetros desde o último posto onde havia parado. Mas como? Ela jurava que havia apenas piscado os olhos. Não havia sinal de batida, nada fora do lugar, só o estranho silêncio daquela rodovia deserta, agora banhada pela luz do entardecer. A caminhoneira puxou o freio de mão e desceu com passos hesitantes. A poeira vermelha do chão indicava que ela estava em algum ponto do Mato Grosso, longe, muito longe de onde deveria estar. Seu celular estava sem sinal. O rádio da cabine emitiu um chiado abafado e por um instante ela achou ter ouvido alguém chamando o seu nome. Bia! Bia! Ela gelou, olhou para trás. Nada. Nenhum carro, nenhum som de motor. Decidiu então seguir a única direção que conhecia, em frente. Ligou o caminhão, mas agora algo estava estranho no motor. Ele fazia um barulho metálico, como se tivesse passado por buracos demais ou tivesse sido forçado por alguém. Será que alguém dirigiu por mim? Ela pensou. Mas quem? E por quê? Bia olhou em volta, ainda confusa, tentando entender como tinha percorrido tantas horas de estrada sem qualquer lembrança. O painel do caminhão indicava que ela já rodara mais de 300 quilômetros desde o último posto onde havia parado. Mas como? Ela jurava que havia apenas piscado os olhos. Não havia sinal de batida, nada fora do lugar, só o estranho silêncio daquela rodovia deserta, agora banhada pela luz do entardecer. A caminhoneira puxou o freio de mão e desceu com passos hesitantes. A poeira vermelha do chão indicava que ela estava em algum ponto do Mato Grosso, longe, muito longe de onde deveria estar. Seu celular estava sem sinal. O rádio da cabine emitiu um chiado abafado e por um instante ela achou ter ouvido alguém chamando o seu nome. Bia! Bia! Ela gelou, olhou para trás. Nada. Nenhum carro, nenhum som de motor.
Decidiu então seguir a única direção que conhecia, em frente. Ligou o caminhão, mas agora algo estava estranho no motor. Ele fazia um barulho metálico, como se tivesse passado por buracos demais ou tivesse sido forçado por alguém. Será que alguém dirigiu por mim? Ela pensou. Mas quem? E por quê? A fotografia ainda tremia nas mãos de Bia. Ela encarava aquela imagem como se fosse uma peça de um quebra-cabeça esquecido. Uma mulher com o mesmo rosto, a mesma corrente no pescoço, a mesma expressão no olhar. Mas quem era ela? Enquanto subia de volta na boleia, algo dentro dela dizia que aquela viagem não era mais uma simples entrega, era uma busca. Ela acelerou. A estrada adiante parecia mais deserta do que nunca. Mas agora, cada placa, cada curva, cada sombra pareciam sussurrar respostas. Será que estou sendo seguida? Ela se perguntou ao notar um carro preto distante aparecendo e sumindo dos espelhos retrovisores. Seu coração acelerou. Não era só o caminhão que carregava peso naquela viagem. A lembrança da voz que sussurrou seu nome no rádio ecoava na mente. Bia, você não se lembra, mas nós nos vimos ontem. O rádio chiou novamente, mas dessa vez havia mais. Uma voz feminina, doce e ao mesmo tempo estranha, murmurava uma canção. Era a mesma canção que sua mãe cantarolava quando Bia era criança. Aquela que ela só ouvia quando tinha medo. Ela parou o caminhão bruscamente no acostamento. Precisava respirar. Precisava entender. Abriu a porta. Olhou ao redor. Silêncio absoluto. E então, no chão, entre pedras e folhas secas, havia um colar, exatamente igual ao que ela usava no pescoço. Mas o dela ainda estava com ela. Ela se abaixou, pegou o colar e no verso uma inscrição: Irmãs, 1997. Bia congelou. Ela era filha única, ou ao menos pensava que era. A estrada agora não a levava mais para um destino físico. Ela estava indo ao encontro de sua própria história. Uma que talvez tivesse sido enterrada, escondida, apagada. Mas a verdade, por mais enterrada que seja, sempre encontra um jeito de emergir. E Bia ia descobrir, nem que tivesse que dirigir até o fim do mundo. A fotografia ainda tremia nas mãos de Bia. Ela encarava aquela imagem como se fosse uma peça de um quebra-cabeça esquecido. Uma mulher com o mesmo rosto, a mesma corrente no pescoço, a mesma expressão no olhar. Mas quem era ela? Enquanto subia de volta na boleia, algo dentro dela dizia que aquela viagem não era mais uma simples entrega, era uma busca. Ela acelerou. A estrada adiante parecia mais deserta do que nunca. Mas agora, cada placa, cada curva, cada sombra pareciam sussurrar respostas. Será que estou sendo seguida? Ela se perguntou ao notar um carro preto distante aparecendo e sumindo dos espelhos retrovisores. Seu coração acelerou. Não era só o caminhão que carregava peso naquela viagem. A lembrança da voz que sussurrou seu nome no rádio ecoava na mente. Bia, você não se lembra, mas nós nos vimos ontem. O rádio chiou novamente, mas dessa vez havia mais. Uma voz feminina, doce e ao mesmo tempo estranha, murmurava uma canção. Era a mesma canção que sua mãe cantarolava quando Bia era criança. Aquela que ela só ouvia quando tinha medo. Ela parou o caminhão bruscamente no acostamento. Precisava respirar. Precisava entender. Abriu a porta. Olhou ao redor. Silêncio absoluto. Uma senhora abriu a porta. Os olhos enrugados tremeram ao ver Bia. A mão trêmula segurava o mesmo colar.
É você? Perguntou a senhora com lágrimas nos olhos. Eu sou Bia. A senhora sorriu, desabando em pranto. Sua irmã nunca parou de procurar você. Bia caiu de joelhos. O que parecia uma história de caminhão era, na verdade, uma jornada de reencontro, de alma, de sangue, de verdade. Naquela manhã, antes mesmo do café ser servido, duas irmãs que o destino separou foram unidas pela estrada, pelo tempo e por um amor que nunca foi esquecido. Bia voltou a dirigir, mas agora com outra bagagem. Ela carregava a certeza de que, por mais longa que seja a estrada, ela sempre nos leva de volta para quem realmente somos. E talvez o que você chama de coincidência seja apenas o céu tentando te entregar as respostas, como fez com Bia, na hora certa, no quilômetro certo. Se essa história tocou o seu coração, curta este vídeo agora mesmo. Comente aqui embaixo. Você acredita que tudo acontece por um motivo? E compartilhe com alguém que precisa lembrar que ninguém dirige sozinho por essa vida. Inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram, emocionam e mostram que a vida, por mais dura que pareça, sempre tem um recomeço logo ali, depois da próxima curva.